Tem jogos que são nem muito falados e nem muito conhecidos, mas que você gosta e não sabe explicar o porquê. A franquia Double Dragon fez parte da vida de muita gente, e após ver um campeonato que o J Novaes fez, eu fui pesquisar os bastidores da franquia. E tem tanta coisa legal que eu chamei o próprio J pra contar essa história maluca comigo, pra que você se surpreenda tanto quanto nós ao descobrirmos. Então se você gosta de vídeos de curiosidades, bastidores e esses semi-documentários sobre games nostálgicos, se inscreva aqui no canal Segredo dos Games agora. Se em 4 vídeos você não se surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Fechado? Quem é da antiga sabe. Double Dragon é um jogo de luta inspirado em um filme que é inspirado em um jogo beat'em up. Apesar de terem o mesmo nome, um é completamente diferente do outro, tendo apenas uma constante. Tudo começou por causa de uma garota da vida real. Yoshihisa Kishimoto era um adolescente japonês que tinha problemas com os pais. Seu porto seguro era sua jovem namorada. Só que um dia simplesmente tudo mudou. Havia uma garota e ela me largou, o que puxou o gatilho, disse Kishimoto a Polygon. Com isso ele descontava toda a raiva e a frustração do dia a dia, socando a cara de outras pessoas por aí. Não importa quem fosse, brigando quase todos os dias na escola e fora dela, se tornando um verdadeiro delinquente juvenil. Muitos anos depois, no começo dos anos 80, já formado em arte, Kishimoto foi trabalhar na saudosa Data East, onde aprendeu a fazer jogos criando clássicos cult pouco conhecidos como Cobra Command e Road Blaster. Até que um dia, um aliciador da desenvolvedora concorrente, a Tecno Japan, ligou pra ele e ofereceu trocar de empresa, pois eles queriam fazer games com grandes artes coloridas e exageradas, parecidas com as que ele fazia na Data East. Salário altíssimo, equipe própria, liderança, a proposta perfeita, e ele aceitou o desafio. Após 4 meses ali dentro, quando finalmente apresentou o projeto para um novo game como a Tecnos queria, o que os executivos receberam era completamente diferente do que haviam buscado quando o contrataram. Ao invés de uma aventura fantasiosa, colorida e bem desenhada, Kishimoto propôs ao estúdio fazer uma autobiografia dele usando sprites simples em 2D, onde basicamente um jovem estudante soca pessoas por aí sem parar. E é isso. Apesar de tudo, a Tecnos acabou aceitando financiar o projeto. E assim nasceu em 1986 a franquia de sucesso Kunio-kun, conhecida no ocidente como Renegade. Logo após a publicação do primeiro game, a Tecnos encomendou uma sequência direta. Mas como os diretores exigiam que o game fosse multiplayer para vender mais fichas e utilizasse gráficos diferentes para agradar o público ocidental, Kishimoto decidiu então criar uma outra autobiografia, mas dessa vez adaptando a outra parte da história da sua adolescência, mas tentando consertá-la. Agora a namorada foi tirada de suas mãos por um vilão e ela precisa ser salva desse mal. Assim, destacando a possibilidade de jogar em dupla e em homenagem ao filme Enter the Dragon, de Bruce Lee, Yoshihisa Kishimoto criou em 1987 a sua obra máxima, o Double Dragon. A aventura dos irmãos gêmeos Billy e Jimmy Lee, especialistas em artes marciais, socando vilões imponentes como o gigante Abobo, enquanto resgatam a jovem Marian, a namorada raptada que paga a calcinha logo no começo do game, vendeu absurdos em todos os consoles lançados na época. Nos arcades, liderou as paradas no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Double Dragon simplesmente inaugurou a era de ouro dos beat'em ups. Quase todas as produtoras de jogos queriam ter a sua versão pro game. Foi graças a essa influência que nasceram games clássicos como Golden Axe, Final Fight e Streets of Rage. E com essa relevância, é claro que o jogo de Kishimoto não ficou sendo apenas um game único. Sequências, spin-offs e mídias relacionadas foram lançadas, só que com raríssimas exceções, a maioria era muito ruim, incluindo quadrinhos feitos pela Marvel e até um desenho animado para crianças. Mas esses fracassos têm um motivo. Ao que tudo indica, a Tecnos não sabia gerenciar bem a marca, liberando os direitos de Double Dragon para qualquer coisa sem se importar muito com a qualidade ou a imagem que aquilo deixaria, apenas embolsando o dinheiro e dane-se. Ao longo dos anos, a empresa ganhou muito dinheiro e começou a gastá-lo em imóveis e até comprou uma equipe de corrida. Então estava gastando suas finanças cada vez menos em desenvolvimento de jogos, disse o Kishimoto. Um dos maiores investimentos que a Tecnos recebeu veio da indústria do cinema. Em 1991, ainda no auge do sucesso de Double Dragon, um filme chamado Double Impact, estrelado por Jean-Claude Van Damme, estreou contando a história de dois irmãos gêmeos, especialistas em artes marciais, que não se davam bem e que seguiam
seguiam por cenários detonando tudo, buscando destruir os vilões e salvar a namorada de um deles. O filme, que deu um bom lucro, conta basicamente a mesma história dos jogos originais de Double Dragon, praticamente deixando apenas o Double no nome e trocando o Dragon por Impact, provavelmente para não pagar direitos autorais. Mas por que então não contar essa história no cinema novamente, mas agora usando o nome do fenômeno Double Dragon, já que o suposto piratão do Van Damme deu certo? Isso foi o que provavelmente pensaram os donos da Imperial Entertainment Group, uma companhia dinamarquesa sem qualquer grande lançamento até então, e que adquiriu junto à Tecno Japan os direitos da produção de um longa-metragem da franquia japonesa. Mais do que isso, a produtora ainda colocou em contrato a possibilidade da produção também de um jogo sobre o filme, com a ideia de lançá-lo junto com a estreia do longa nos cinemas em 4 de novembro de 1994, para aproveitar o momento. O projeto do game visava o desenvolvimento nos Estados Unidos e era totalmente diferente do que a desenvolvedora e a indústria japonesa faziam na época. Segundo o IMDb, a ideia era copiar Mortal Kombat e usar os atores do filme e seus dublês para fazerem capturas de movimento para os sprites de um novo jogo de luta, praticamente ao mesmo tempo em que filmavam o longa. Exatamente a mesma proposta que a Capcom teve para o filme de Street Fighter, e foi inclusive produzido ao mesmo tempo que o de Double Dragon e lançado cerca de apenas um mês depois. Mas por que fazer um jogo de luta de uma franquia beat'em up? A resposta é mais simples e direta do que você pode imaginar. Ele foi desenvolvido com o objetivo de que tipo de coisa os clientes estão procurando. Ele certamente atende a esse bom cliente, disse Kazuyuki Kurata, produtor da versão final do game, em entrevista a Neo Geo Freak número 2, em junho de 1995. Até por causa do foco, esse não seria o primeiro jogo de luta de Double Dragon, mas sim o segundo, e seu antecessor foi um completo desastre. Double Dragon 5 foi lançado bizarramente antes de Double Dragon 4, em 1994, para Super Nintendo, Mega Drive e Atari Jaguar. Naquele momento, a Tecno já estava preferindo gastar dinheiro para contratar outra empresa para fazer seus jogos, ao invés dela mesma fazer. Por isso, esse game foi resumido pela imprensa e jogadores basicamente como apenas mais um clone de Street Fighter 2. Não fazia sentido algum fazer um outro jogo de luta da franquia, mas aquele era o auge do gênero e estava dando um bom dinheiro. Então, naquela altura, Double Dragon já não estava com o mesmo prestígio com o público, não só devido às escolhas da Tecno, que gastava dinheiro com tudo menos com o desenvolvimento de equipe games, mas também pelo avanço de outros jogos beat'em ups com muito mais qualidade, tanto nos consoles quanto nos arcades, como Street of Rage, Battletoads, Tartarugas Ninja, Turtles in Time e principalmente os que a Capcom fazia com sua equipe especializada no gênero. Isso é algo que a Capcom fez muito bem com Final Fight. Havia um limite técnico para o que eu era capaz de fazer na Tecno. A Capcom tinha hardware e tecnologias melhores, e pelo que entendi, ela investiu muito dinheiro e esforço para cuidar de sua marca, alfinetou Kishimoto em entrevista anos depois. Double Dragon e a Tecno estavam em declínio. Para a crítica e o público isso era claro, mas para a empresa, ao que parece, não. Afinal, com um filme sobre sua principal franquia sendo preparado para estrear em Hollywood, junto com um jogo do gênero mais vendido do mundo e usando o estilo gráfico de um dos jogos mais aclamados do momento, não tinha como dar errado, né? Então, essa parte é polêmica, pois para quem viu o filme de Double Dragon na época, sabe que ele é do tipo ame ou odeio. E olhando os nomes que produziram ele, é fácil entender o motivo disso. A Imperial investiu pesado na franquia sobre os violentos irmãos enfrentando gangues impiedosas atrás de uma garota com calcinha de fora. Para começar, para a história base, ela contratou Paul Dini. Em seu currículo ele tem desenhos como Tiny Toon, Animaniacs, Super Choque, Liga da Justiça e vários outros. Junto dele foi chamado Neil Shusterman, um escritor de biografias, ficção, poemas e qualquer coisa que contratasse para fazer, menos filmes, pois ele nunca tinha trabalhado com isso antes. Um completamente nada a ver com o outro e ambos nada a ver com a história de Double Dragon. Quando terminaram o enredo, deram ele na mão de Peter Gould, que 14 anos depois escreveria Breaking Bad. Acho que até aquele momento nunca tinha conseguido vender um script de filme na vida. E junto dele, Michael Davis, um cara que trabalhava apenas no departamento de artes de alguns filmes, sem qualquer experiência concreta nessa nova área. Para eles dois juntos fazerem o roteiro do longa de Double Dragon. Obviamente a história não tinha absolutamente nada a ver com a original dos games e no mínimo exótica. Os irmãos, agora não mais gêmeos e sendo de etnias diferentes, vivem em uma Los Angeles renomeada e pós-apocalíptica, rodeada por gangues e comandada pelo rei do crime Kogashuko, que quer ter os poderes mágicos do medalhão Double Dragon, tendo ele uma metade e os irmãos outra.
outra. Marion passou de uma indefesa jovem raptada para uma determinada líder de uma espécie de gangue do bem, enquanto que o poderoso e icônico vilão Abobo virou alívio cômico a partir da segunda metade do filme. Eu posso assistir se não pensar nele como um filme de Double Dragon. Não é realmente um filme de Double Dragon. Disse o Kishimoto, que também revelou que as pessoas que faziam o longa não estavam em contato com as pessoas que faziam os jogos. Em outras palavras, a Technos, responsável e criadora da franquia, simplesmente não apareceu na produção ou sequer deu qualquer orientação ou feedback sobre Double Dragon durante as filmagens, deixando tudo na mão da Imperial para eles fazerem o que quisessem com a principal fonte de renda dos japoneses. Isso inclui chamar James Yukichi, um diretor de vídeos musicais da MTV, para pela primeira vez comandar um longa-metragem na vida. Inclusive, Yukichi disse em entrevista promocional à EGM que queria fazer algo alegre, queria as crianças não sentissem medo de ver. Porém, na estreia, os produtores não se atentaram à classificação etária e o órgão regulador americano anunciou que o filme não era recomendado para ser visto por crianças. É um filme infantil. Esbravejou Yukichi anos depois a Game Informer. Segundo a Business Insider, no total, o Double Dragon The Move custou quase 8 milhões de dólares para ser feito, mas arrecadou apenas pouco mais de 4 milhões mundialmente. Um prejuízo grande, mas segundo o AV Club, exorbitante cachê de Robert Patrick, o lendário vilão de Exterminador do Futuro 2, e as presenças de estrelas como os atores Mark Dacascos e Alyssa Milano provavelmente ajudariam em muito o jogo de luta do filme, no estilo Mortal Kombat, a vender e dar lucro, correto? Não. E nesse momento, tudo que podia dar errado, deu errado. Logo no aquecimento para começar a gravar o filme, Mark Dacascos torceu o tornozelo e ficou seriamente lesionado por toda a gravação. Em seguida, um acidente no set com o diretor de fotografia, que deveria cuidar das lutas, paralisou todos os trabalhos por cerca de um mês. E quando finalmente conseguiram um substituto, ele foi muito mal e as coisas só pioraram. Rapidamente percebeu-se também que criar um jogo de luta no estilo Mortal Kombat não era nada fácil como pensavam. Por isso a empresa decidiu simplesmente cancelar o jogo, que seria feito com capturas de movimento dos atores do longa. Uma decisão que depois foi muito comemorada pela Imperial, devido ao fracasso monumental do jogo Street Fighter The Movie, que tinha a mesma ideia, tempo de produção e estilo. Mesmo assim, a Technos decidiu fazer um jogo do filme no Japão, só que em 2D mesmo, como era mais comum, usando apenas pequenas referências e esboço das filmagens, mas interpretando o conteúdo totalmente a seu jeito, e há um motivo muito específico para isso. Foi assim, sem praticamente nenhuma ligação real com o filme que era rodado ao mesmo tempo, que começou a produção de Double Dragon 95, como é conhecido no Japão, ou o Double Dragon Neo Geo, como ficou popularmente conhecido no ocidente. E a primeira decisão tomada pela Technos no Japão foi, mais uma vez, terceirizar as coisas. É claro. Ao invés de investir em tecnologia, ela procurou a SNK para ter suporte dela para desenvolver um game de luta 2D em pixel art inspirado nos sucessos Fatal Fury, Samurai Shodown e The King of Fighters. A SNK fechou com a Technos a publicação de alguns jogos da companhia para plataformas Neo Geo, incluindo 2 jogos de Double Dragon e outros games. Por ser uma reinterpretação do filme, que já é uma reinterpretação do jogo original, o jogo de luta de Double Dragon ficou ainda mais diferente da obra americana, mas isso foi proposital devido à visão do produtor Kazuyuki Kurata. O filme de Double Dragon acabou sendo feito em Hollywood e tudo é relacionado aos Estados Unidos e não é centrado no Japão. Por exemplo, o Mortal Kombat foi um grande sucesso nos Estados Unidos, mas não era muito popular no Japão. No entanto, eu gostaria de pisar deste lado e criar algo que todos possam aceitar. Em outras palavras, o produtor deliberadamente queria fazer algo realmente diferente da americanização feita por Hollywood. Uma visão própria para o conteúdo do filme original, ignorando ele quase que completamente para tentar fazer melhor. Assim, buscando agradar o máximo de pessoas possível, alguns personagens importantes no longa, como a Satori e o pai da Marion, sequer estão no jogo. Outros clássicos da franquia foram inseridos, enquanto que vários novos foram criados ou refeitos, dispensando até as vozes dos atores americanos e substituindo por dubladores consagrados como Daisuke Gouri, o Mr. Satan de Dragon Ball Z, que passou a interpretar a Bob Burnov, e Keiko Han
irmã, a Saori Kido de Cavaleiros do Zodíaco, que é a Rebecca. Tudo parece um eu sei fazer melhor que você em relação ao filme. Uma líder de gangue com um shortinho e cabelo curto, um vilão canastrão com poderes mágicos, um fortíssimo líder de gangue que se transforma em um monstro. Os cenários também refletem essa mudança. A corrida de jet ski com água explodindo e pegando fogo? Por que não explodiu uma fábrica à beira do rio? Um cinema também pegando fogo devido a um vazamento de gás? Por que não lutar dentro de um templo completamente em chamas? Esconderijo com algumas máquinas de fliperama? Por que não lutar dentro de um fliperama da época? São vários os exemplos de quão similar e ao mesmo tempo tão diferente o jogo de luta de Double Dragon é do filme de Double Dragon. Até a história foi basicamente refeita, dando outras motivações aos personagens, finais específicos e um enredo completamente novo e melhorado. Se esse vídeo for bem divulgado e ir bem, eu posso fazer um novo vídeo só comentando a lore. Mas então, o jogo deu certo? A resposta curta é não. Mas tem um motivo. Em entrevista à revista Neo Geo Freak número 1, de abril de 1995, os líderes da equipe de desenvolvimento explicaram que escolheram o estilo de gameplay com comandos facilitados e esquema de botões diferentes do comum para ir exatamente contra o mercado, que cada vez mais dificultava a entrada de novos players, tornando os jogos de luta cada vez mais complexos e inacessíveis, como já havia observado muito bem o grande Masahiro Sakurai. Além disso, em 1995, o mercado estava fascinado pelos gráficos de games como Mortal Kombat 3 e Killer Instinct no ocidente e Tekken Virtua Fighter no oriente, o que fez as revistas massacrarem Double Dragon 95, afirmando que já nascia ultrapassado, pecava nos gráficos e não tinha qualquer originalidade. O irônico é que foi a partir de uma dessas reviews que muita gente passou a pensar que o game foi feito pela SNK, pois a Next Generation, uma conhecida revista ocidental, listou erroneamente a plataforma Neo Geo como a empresa publicadora e a SNK como o estúdio que criou o Double Dragon, ao invés da Tekken no Japão. A revista era uma das que costumava fazer propaganda negativa dos games da SNK nos Estados Unidos na época, não importando qual game fosse, atrapalhando e muito na divulgação de jogos da companhia no ocidente. E Double Dragon acabou sendo uma das vítimas disso sem querer, principalmente pois os planos eram muito maiores do que apenas um jogo de luta. A equipe da Tecnos, na verdade, tinha muito mais ideias que gostaria de implementar futuramente. Não se pode dizer que está completo. A partir de agora, gostaria de me engajar no desenvolvimento de um sistema que ainda não foi concluído e criar um sistema que se tornará a nova base, disse um dos produtores a Neo Geo Freak, deixando a entender que eles já planejavam um Double Dragon 2 com ainda mais conteúdos e refinamentos. Só que na verdade, o jogo de Neo Geo foi o último Double Dragon feito pela Tecnos no Japão. Gastando dinheiro que ganhava com tudo, menos com o departamento de games, a Tecnos viu o óbvio acontecer. Seus jogos pararam de vender, e sem dinheiro algum, a companhia entregou os games que estavam com o contrato assinado, cancelou outros 3 que estavam em desenvolvimento e decretou falência em 1996, pouco depois do lançamento do jogo de luta de Double Dragon. Inclusive, a maioria da equipe que criou o jogo acabou indo trabalhar na própria SNK, em um estúdio second party focado em games para Neo Geo. Mas os fãs de verdade não se importam com falência, com mídia, com o que for. Foi assim que Double Dragon Neo Geo ganhou uma continuação no mínimo diferente. Lembra que eu falei que a SNK adquiriu os direitos para ser publisher de 2 jogos de Double Dragon? Então, uma pessoa com quem eu converso regularmente é o mexicano Mário Vargas, o Mr. VO, inscrito aqui no canal. Ele conta que em novembro de 2000, o presidente da SNK, Eikichi Kawasaki, entrou em contato com a empresa dele, o estúdio Evoga, para produzir o projeto DD, uma sequência para Double Dragon, a ser produzida em conjunto com o estúdio japonês Noise Factory, uma atitude que de uma maneira bem bizarra acabou culminando na criação da personagem Angel em The King of Fighters 2001. Eu já contei pra quem é inscrito aqui do canal nesse vídeo aqui. Inicialmente os japoneses da Noise queriam fazer um game beat'em up com alguns personagens do jogo de luta que havia encerrado a franquia, mas a Evoga insistiu em uma continuação de Double Dragon Neo Geo, mantendo Jimmy, Billy, Abobo, Rebecca, Dalton, Ed e Shang, enquanto acrescenta outros clássicos e mais alguns novos, como a brasileira Pupa Salgueira. Só que quando o desenvolvimento estava em um estágio avançado, em 2001 a SNK original foi à falência, levando com ela o contrato para publicar o suposto Double Dragon 2. Mas Mário Vargas e sua equipe não desistiram. Por isso, como conta em entrevista com Tekken em 2002, a Evoga manteve o desenvolvimento do projeto, mas para evitar ser processada por uso de propriedade intelectual sem autorização, teve que fazer
fazer diversas pequenas alterações, mudando coisas simples como os nomes dos personagens. Por isso que a Bobo virou a Bubu e os irmãos Lee passaram a ser irmãos Lewis. O nome também mudou de Double Dragon para Rage of the Dragons. E várias outras coisas aconteceram nos bastidores. Mas esse já é outro jogo, e se esse vídeo for bem divulgado, eu posso fazer um especial só sobre ele. E com o Mario aqui, o produtor do game, contando as aventuras dele pela SNK. É muito difícil impedir que as pessoas copiem a ideia de videogames. A Tecnos tentou impedir muitas empresas de copiarem seus jogos, mas não conseguiu impedir uma única. Não importa se as pessoas usarem a série desde que façam produtos de qualidade. Eu só quero que as pessoas protejam a franquia, mantendo uma certa qualidade em tudo que elas estão fazendo. Disse Kishimoto, o criador de Double Dragon, sobre os jogos como Rage of the Dragons, que se inspiram na obra dele. Ah, mas o que aconteceu com o Double Dragon? Quando os diretores da Tecnos Japan perceberam que ela iria falir, eles agiram rápido e abriram uma nova empresa chamada Million para transferir todos os direitos das franquias para ela, e assim não perderem quando a Tecnos falisse. A partir deste período, pouco foi falado ou publicado sobre Double Dragon, e a franquia meio que virou coisa do passado por causa de quem cuida dela, e meio que acabou esquecida. Só que essa história pode ter um final feliz. Em 2015, a Arc System Works, de Guilty Strive, Dragon Ball FighterZ, DNF Duel e vários outros jogos de luta, negociou e comprou todos os direitos de jogos criados pela antiga Tecnos Japan, incluindo todos os Double Dragon. Desde então, ela vem periodicamente produzindo e lançando jogos inéditos relacionados ao falecido estúdio, como Double Dragon 4 e River City Girls 1 e 2, ligado a Kunio-kun. Ou seja, ela está interessada em manter esse legado vivo. Em resumo, nada impede que a qualquer momento Billy, Jimmy, a Bobo, Marion, Rebecca ou qualquer personagem de Double Dragon apareça com gráficos incríveis em algum jogo da Arc System. Já pensou? Mais do que isso, 25 anos após o seu lançamento, o filme original foi relançado em Blu-ray em 2019 e rapidamente desapareceu das prateleiras, arrecadando mais de 1,3 milhões de dólares, segundo o The Numbers. Não é raro encontrar a entrevista com pessoas que viram o longa na época e que hoje o chamam de clássico cult. Não é tão ruim quanto eu lembrava que era, disse o próprio diretor Yukichi mais de 2 décadas depois. Além disso, Michael Werby, roteirista de Lara Croft Tomb Raider e Máscara, afirmou em entrevista ao Screenwriting Magazine que escreveu um roteiro para um novo filme de Double Dragon. Já foi feito uma vez antes, mas é um clássico, merece ser feito melhor. Será que ainda veremos um novo Double Dragon nos cinemas e nos games? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clique no sininho com todas, por favor. E muito obrigado ao maravilhoso serviço PyPacker, que recomendo muito, e ao J Novaes, que está lançando um canal novo, o RetroPoint, um projeto legal pra caramba, diferente de reviews, que eu achei muito bom mesmo. Se inscreva no canal dele, que é qualidade e grande inspiração pra fazer esse vídeo aqui. E aqui tem os outros vídeos que eu citei há pouco pra você assistir e completar a experiência. Eu espero que você goste, pois foram feitos com carinho de verdade. Gostaria de dedicar esse vídeo aqui aos grandes fãs de Double Dragon como eu, o Rock Silva, o Naldinho Naldas e o Clayton Dragon Punch. E claro, a todos os apoiadores do canal. Muito obrigado. Espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!